Paz do Senhor Jesus, meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos estar fazendo a nossa lição, que é a nossa lição 6, dia 10 de maio, né? O título da nossa lição é a crucificação de Jesus. Nós vamos estar falando sobre a crucificação de Jesus. Vamos estar orando ao Senhor, para que o Senhor possa estar abençoando, para que nós possamos compreender melhor esta lição, tá bom? Maravilhoso Deus, soberano Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais este dia, por esta oportunidade, a qual o Senhor tem nos concedido, Senhor, de podermos estar na Tua presença e assim prestar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, que o Senhor possa, por intermédio, Senhor, desta lição, nos dar entendimento, sabedoria da Tua palavra. Estamos aqui para aprender um pouco mais, Senhor, acerca de Ti, Pai amado, e acerca do Teu reino. Que o Senhor possa estar abençoando de forma especial, alcançando cada um dos Teus filhos, Pai, com entendimento, que nós possamos assim estar unidos, buscando a Tua presença. Sei conosco, é o que te pedimos e desde já nós te agradecemos. Amém. A nossa lição de hoje é a crucificação de Jesus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Esse versículo é muito conhecido por todos nós, né? Então vamos lá, leitura bíblica em classe, que se encontra em Lucas 23, do 33 a 46. E, quando chegaram ao lugar chamado Calveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E partindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam nele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando, Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Sintetizando. Nesta lição, estudaremos o momento crucial da vinda de Cristo ao mundo, a crucificação, o cotidiano daquela semana até a hora derradeira, servirá como pano de fundo para um retrato fiel do compromisso do Mestre amado com a humanidade. Jesus se apresenta neste momento como o Cordeiro que foi morto para que todos nós pudéssemos ter vida em abundância. Mediante essa verdade, fica o desafio: ide por todo o mundo e anunciai as boas novas de salvação. Introdução. A introdução começa com algumas perguntas. Você já parou para pensar o que representa a última semana da vinda de alguém que sabe o dia e a hora em que irá morrer? Quais palavras seriam ditas nos últimos e agonizantes minutos de vida? Jesus viveu essa realidade. Você sabe qual foi a postura dele frente a esse desafio? O conteúdo das últimas palavras do Mestre, já envolto em um grande sofrimento, nos revela todo o amor que só pode ser encontrado em nosso amado Jesus. A semana da crucificação.
Como você reagiria se soubesse que tem apenas 5 dias de vida? Provavelmente seriam dias de forte carga emocional e de muita ansiedade. Alguns aproveitariam para curtir e fazer tudo o que ainda não haviam feito, talvez até grandes dívidas. Outros entrariam em tal desespero que provavelmente só fariam coisas sem sentido. Jesus fez diferente, continuou focado em seu ministério, ensinando. Mateus 26 e 26 ao 29, Capítulo 26, versículos do 26 ao 29. Curando, Lucas 22, capítulo 22, versos 49 a 51, versículos. Servindo, João 13, do versículo 3 ao 5. Orando, Mateus 26, capítulo 26, versículo 36. E promovendo a comunhão entre as pessoas. A postura que Cristo teve durante a sua última semana, antes da crucificação, nos dá a nítida clareza da disposição em cumprir o seu propósito e de ser o Cordeiro de Deus. No domingo, teve seus pés ungidos em Betânia. Está em João, capítulo 12, no versículo 1 ao 7. Na segunda, protagonizou a entrada triunfal em Jerusalém e foi saudado pela multidão. Mateus, capítulo 21, versículo 1 a 11. Também promoveu a purificação do templo, expulsando aqueles que desrespeitavam a casa de Deus. Mateus, capítulo 21, versículo 12. E ainda amaldiçoou a figueira estéril. Mateus 21, 18, 19. E assim seguiram os seus dias até o Getsêmani, quando foi beijado por Judas. Mateus 26, 47 e 56. Tem muitas referências aqui nesse início acerca daquilo que está falando a lição, Muitas referências bíblicas. É bom vocês darem uma olhada, vocês estarem lendo e observando cada uma das palavras, apesar de que a lição meio que fala já do que aquela palavra está se referindo, mas é bom ir lá, ler direitinho, saber do que se trata. É sempre bom ter conhecimento. Vamos lá para a próxima. Então, a semana da crucificação. Nós vemos que, nesse tópico agora que foi lido, a gente percebe que mesmo Cristo sabendo o que iria acontecer, que ele iria padecer, de que forma ele iria morrer, só que ele não teve nenhuma atitude drástica, como o texto cita exemplos de ou deixar de fazer alguma coisa, ou se desesperar, ou alguma coisa assim. Ele não teve essa atitude, ele continuou focado no objetivo, que era o reino de Deus, que era poder salvar a humanidade, que era poder cumprir o propósito de Deus, ao qual Deus havia enviado ele para que pudesse ser cumprido por intermédio dele. Então ele vai prosseguir, mesmo sabendo de tudo isso, Mesmo sabendo que ali uma semana, quando ele entra em Jerusalém, uma semana depois é quando acontece a crucificação, como nós acabamos de ler, Então, Cristo ele permaneceu focado, permaneceu ensinando, orando, curando, fazendo aquilo que ele veio para fazer. As últimas palavras de alguém pendurado em uma cruz. Vamos lá. Jesus agora vivia o seu momento de maior dor. Lá estava ele, pregado na cruz. João 19, 17 e 18. O que as últimas palavras de alguém que está vivendo a agonia da morte podem expressar? Com certeza, uma profunda sinceridade e urgência de compartilhar as convicções mais vividas de sua existência. Com Cristo não foi diferente. O Mestre se dirigiu a várias pessoas e, com palavras vivas, abriu seu coração. As filhas de Jerusalém, um importante chamado à intercessão. Chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Lucas 23 e 28. A sua mãe mostrou a convicção do seu chamado e o seu amor pela mulher que o trouxe ao mundo. João 19, 26 e 27.
a um malfeitor que estava ao seu lado, um reforço ao seu propósito de vida, a salvação de todos os que crerem. Lucas 23, 40 e 43. Aos executores da pena, a compaixão e a liberdade do perdão. Lucas 23 e 34. As palavras de Jesus nos provam uma profunda reflexão. Quais são as nossas convicções mais pétreas no momento da bonança e no caos, na alegria e na tristeza? As palavras que brotam do nosso coração revelam um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Esse final aqui me faz lembrar da passagem de Mateus 12, 34, onde fala o finalzinho dessa passagem, né? Só a parte B que fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração, né? Então ele vai dizer aqui que tanto na alegria, na tristeza, que as palavras que brotam do nosso coração revelam o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, né? Independente da situação que nós estejamos passando, as palavras que saem da nossa boca vai revelar aquilo que verdadeiramente somos em relação ao Evangelho, em relação a Cristo, em relação a seguirmos aquilo que acreditamos. Ter a nossa fé fortalecida. As últimas palavras de alguém pendurado em uma cruz. Foi o que a gente acabou de ler, o título do que a gente acabou de ler desse tópico. E nós vamos ver aqui que aqui reafirma o que foi dito no primeiro tópico, né? As palavras de Jesus são palavras de quê? De convicção do seu chamado, de amor, são palavras de perdão, de salvação, de compaixão, de liberdade. Então, Jesus, ele prosseguiu fazendo aquilo que ele veio a fazer, até no último momento, né, da sua morte. Aqui quando cita que aos executores da pena, a compaixão e a liberdade do perdão, que é Lucas 23 e 34, que é onde relata que o Senhor fala acerca das pessoas que prenderam ele, crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Faz referência a isso, que é em Lucas 23, 34. Essa passagem faz referência a exatamente isso. Então, mesmo até no último momento, o Senhor teve compaixão, teve misericórdia e liberou sobre a vida deles palavras de perdão, de liberdade, né? Que se eles tivessem reconhecido, né? Mas, enfim, prossigamos. 3. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O próximo tópico vai falar sobre as pisaduras de Jesus. Por intermédio disso nós fomos sarados. Provavelmente o texto mais conhecido do Antigo Testamento que anuncia o sacrifício de Cristo é o deixado pelo profeta Isaías. As palavras do profeta são um bálsamo para os que sofrem. Fomos sarados. Isaías 53, 5b. Não há mais nada que nos condene, somos nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Cristo é o Cordeiro que foi morto. Apocalipse 5:12. Para que todos nós pudéssemos ser, em definitivo, absolvidos do pecado e da culpa com a morte do Mestre amado na cruz, a redenção da humanidade se tornou uma realidade perpétua, bastando aos homens apenas aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu vou ler essa passagem que faz referência no Antigo Testamento, que é em Isaías 53. Vamos estar todos lendo essa passagem. É uma passagem que nos chama muita atenção e fala muito conosco, quando Isaías relata acerca de Cristo Jesus. E começa assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, é como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito,
e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava para o seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Isaías do 1 ao 9, que eu acabei de ler. Mais na frente a gente vai estar comentando mais sobre essa passagem. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É o título do tópico 4. Talvez esse seja um dos hinos mais conhecidos da harpa cristã, que é o hino 291. Talvez pela forte letra que o compõe, um verdadeiro chamado a proclamar a obra de Cristo e o seu sacrifício que nos trouxe a paz. A mensagem da cruz requer de nós um verdadeiro compromisso de amor. Precisamos aceitar o desafio anunciado por Cristo no momento da sua ascensão aos céus. Mateus 28, 19 e 20. Que é quando diz que ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aqueles que querem e forem batizados serão salvos, tal. Depois você vai lá, lê bem direitinho que você vai entender. Se amamos a mensagem da cruz e somos gratos a Jesus pelo sacrifício que nos trouxe vida, é necessário assumir o desafio de anunciar o evangelho a toda criatura. 1 Coríntios 1, 17 e 18. O autor desta edição, ele faz uma pergunta aqui, né? Talvez que fala aqui que é uma das maiores dúvidas, assim, no meio das pessoas. E ele pergunta aqui, mas o que significa dizer que Cristo é o Cordeiro que foi morto? Talvez pode ser uma das dúvidas também de vocês sobre isso. Porque ele precisou ser sacrificado. E ele tem essas duas perguntas, e aqui tem duas referências bíblicas para uma suposição de uma resposta a essas perguntas, que é de Isaías 53, que é onde a gente acabou de ler, e Apocalipse 13 e 8. Aí aqui pergunta de novo, vou repetir a pergunta que eu falei agora. Mas o que significa mesmo dizer que Cristo é o Cordeiro que foi morto? Por que ele precisou ser sacrificado? No meu entendimento, o que eu acho que, pelo meu ponto de vista, né? Em Levítico, o livro de Levítico trata acerca de sacrifícios. É um dos livros assim do Antigo Testamento que mais trata acerca disso. Trata acerca do sacerdote, trata acerca do povo. E lá fala sobre diversos pecados e o que o sacerdote deveria usar para oferecer sacrifício ao Senhor pelo povo, ou por ele, ou por qualquer tipo de pecado que fosse. Tinha um tipo de animal certo para cada pecado. Eles deviam oferecer esse sacrifício perante o Senhor, e para que o Senhor pudesse perdoar eles e eles pudessem obter o perdão do Senhor por intermédio desse sacrifício. Aí, por exemplo, tem uma parte que fala sobre cordeiro, que fala sobre pombinho, fala sobre... Tem ave, tem outros animais mamíferos, enfim. Aí aqui, lá em Levítico 4:4, eu vou ler para vocês só para
para vocês tentarem compreender melhor o que eu estou dizendo. Em Levítico, deixa eu achar bem aqui Levítico 4:4. Você pode estar até lendo. Levítico, o livro todo de Levítico relata mais acerca disso, acerca de pecados, acerca de como deveria ser apresentado perante o Senhor, o sacrifício, de que forma era para ser feito, que tipo de animal era para ser usado. Para cada tipo de pecado havia um tipo de animal, para cada coisa havia, né? 4:4 diz assim, só um exemplo. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Isso faz referência, o título é O Sacrifício pelos Erros dos Sacerdotes, mas tem sacrifício pelo erro do povo, tem sacrifício por erros exclusivos, tipo de adultério, de outras coisas. Cada tipo de pecado tem um tipo de animal específico para ser sacrificado. E voltando aqui, eu acabei de ler em Levítico 4:4, que fala do novilho, que ele tinha que pôr a mão na cabeça do novilho, no caso é o sacrifício pelo erro do sacerdote, pôr a mão sobre a cabeça do novilho, matar o novilho perante o Senhor, para que ele pudesse alcançar o perdão do Senhor em relação àquele pecado. E aí aqui pergunta assim, mas o que significa mesmo dizer que Cristo é o Cordeiro que foi morto e por que ele precisou ser sacrificado? Eu acho que, como a palavra nos fala, né, que durante o Antigo Testamento, na Antiga Aliança, os homens faziam o quê? Sacrificavam ao Senhor animais para que o Senhor pudesse perdoar eles, por intermédio do sangue do animal, da expiação que eles faziam com sangue, que eles obtinham perdão do Senhor. No Novo Testamento, quando chega a parte em que Cristo vem ao mundo para poder salvar a humanidade, a gente passa a muda esse contexto, não é mais um animal, né? Como vocês mesmos sabem, como a palavra diz, não é mais animal. Jesus vem para morrer, como se fosse, por isso que faz referência ao cordeiro, porque ele vai significar o cordeiro em relação ao que o povo fazia antes, que eles usavam os novilhos, usavam os animais para poder... É a palavra que se refere ao que é sacrificado ao Senhor para se obter perdão pelos seus pecados. No meu entendimento é isso, que por que Cristo veio e tem essa referência de cordeiro, por conta disso, porque o sacrifício antes dos animais, para que o homem pudesse ser salvo, para que o homem pudesse obter perdão. E agora Jesus vem como para ser ofertado, né? Ele vai entregar-se a si mesmo em favor da humanidade, de todos nós, para que nós pudéssemos obter o perdão, a misericórdia dele, e pudéssemos ser alcançados por intermédio da salvação. Aí não vai ter mais animal no Novo Testamento. Aí quando Cristo morre na cruz, derrama o seu sangue, ele anula-se isso, essa parte de sacrificar animal para Deus. Essa parte de sacrifício de animal, de sangue, de bicho para poder obter perdão, acaba aí, quando Jesus Cristo vem e morre na cruz em razão de cada um de nós, por conta dos nossos, para que nós pudéssemos obter o perdão, a bondade e a misericórdia do Senhor. Ele precisou ser sacrificado para que nós pudéssemos hoje ter o direito à salvação, porque se Cristo não tivesse morrido na cruz, primeiro, a salvação, em primeiro lugar, o plano original do início era só estendida ao povo judeu. Depois que Cristo veio, aí ela vai ser estendida para os gentios, que no caso é nós. Nós somos considerados gentios porque não somos da linhagem, não somos povo judeus, não somos da linhagem e não fazemos parte. Mas ela é estendida a nós quando Cristo vem, quando ele chega, né? A gente já teve até uma lição falando sobre isso anterior, né? Na outra revista, que ele veio, só que eles esperavam a pessoa
que viesse em forma de um governo, que fosse alguém que viesse montado num cavalo branco. Eles tinham toda a idealização acerca de como viria Jesus, né? Os judeus. Aí quando eles veem Jesus chegar montado num jumento, de forma bem simples, muitos do povo judeu acabam fazendo o quê? Eles acabam desprezando Jesus, dizendo, não, esse não é o Jesus que nós esperamos, esse não é o que vem nos salvar, né? Porque eles esperavam que Jesus viesse e tirassem ele do poder, tirasse do poder o povo romano, que naquele tempo, nessa época da crucificação de Cristo, era o povo romano que dominava a área de Jerusalém, Judá, esses lugares onde eles moravam. E quando Jesus veio, eles achavam que viria uma forma de governo para ficar no lugar do povo romano, para que assim tirasse sobre eles aquela opressão do povo romano. Só que não foi isso que aconteceu. Jesus veio, Jesus libertou, Jesus salvou, Jesus curou, Jesus aliviou o fardo, fez inúmeras coisas. Só que Jesus não veio para governar, que eles queriam que viesse, né? Então eles acabaram rejeitando. Daí se estende a salvação aos gentios, que no caso é nós. E ele precisou ser sacrificado por conta disso, porque se ele não tivesse morrido na cruz para nos dar direito de salvação, nós não teríamos esse direito de servir a Deus, como nós servimos hoje, e nem de ser salvos. Então somos salvos por intermédio do sangue de Jesus na cruz, por conta desse sacrifício. E significa dizer que Cristo é o Cordeiro que foi morto, porque ele foi apresentado, assim como ele foi apresentado para morrer em razão das nossas vidas, para que nós pudéssemos obter salvação, assim como e obter perdão de Deus, né? Obter perdão de Deus e a salvação por conta dos nossos pecados, assim como era antigamente. Só que aí, no caso, tirou a parte dos animais, Jesus morreu, o sacrifício na cruz, e agora vem a parte de não precisar mais sacrificar o animal ao Senhor, porque o sangue de Jesus já é o suficiente para que possamos entrar na presença dele, nos redimir, obter perdão e alcançar a salvação. E o Senhor não faz acepção de pessoas, qualquer um daqueles que quiserem vir até o Senhor receberá de bom grado. Ele morreu por todo e qualquer ser humano na face da terra. Basta que o homem reconheça o Senhor, vá de encontro ao Senhor, seja alcançado, né? E é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Se você não tiver compreendido direito essa parte, vocês me falam que eu tento explicar melhor depois. Ok? Vamos lá. Aqui a gente leu já o último tópico, que é o 4, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aí agora aqui eu vou ler algumas coisas aqui que é interessante para que nós possamos compreender também algumas coisas que fazem referência ao que acabamos de ler. Aqui está o título, Subsídio 1. Vamos lá. Jesus tinha deixado a região onde vivia, a Galileia, para levar o seu ministério à Judéia e Pérea. No seu caminho para Jerusalém, nessa visita a Jerusalém, ele seria crucificado e ressuscitaria dos mortos. Quando entrou, triunfando na cidade, cumpriu uma antiga profecia que apontava para ele como Messias, o Filho de Deus, mas muitos deixaram de reconhecer. Que é aquilo que eu falei, que muitos não quiseram reconhecer ele como Cristo, que veio para salvar por conta da forma humilde dele vir e tal. E muitos não quiseram aceitar isso, não reconheceram. O jumento era um animal usado para as viagens pela Palestina, porque podia viajar pelas estradas estreitas, íngremes e rochosas. Normalmente, os reis andavam em veículos com rodas, mas de acordo com Zacarias 9:9, o Messias, o Rei dos Reis, chegaria sobre um humilde jumento. Jesus deve ter tido uma magnífica visão da brilhante cúpula branca e dourada do templo quando entrou em Jerusalém.
o templo de Herodes, construído posteriormente, apenas 6 anos antes da destruição de Jerusalém, que foi em 70 depois de Cristo. A destruição de Jerusalém. Era quase uma réplica exata do Templo de Salomão. Primeiro foi o Templo de Salomão, que foi construído no início, que tem referência dele no Antigo Testamento, e depois foi o Templo de Herodes, que é o templo do tempo de Jesus, que foi destruído 6 anos antes da destruição de Jerusalém. Ele tinha sido construído, né? 6 anos antes de Jerusalém ser destruída, ele havia sido construído. Que eles fizeram, como aqui fala, né? Uma réplica. Queriam fazer algo parecido com o Templo de Salomão, né? Não dá para fazer algo igual, mas tentavam chegar o mais próximo possível. E chegaram numa réplica, como fala aqui. E o Templo de Salomão foi construído 1000 anos antes deste acontecimento, que no caso foi da destruição do templo, do outro templo que foi o de Herodes. Construído 1000 anos antes, Jesus teria cruzado a Ponte Xisto, a 135 metros acima do Vale de Cedron, e entrado pela Porta Suzã, agora a Porta Dourada. Subsídio 2. O Gólgota. Onde estava situado, 2 lugares foram sugeridos para o Gólgota. O Gólgota, onde estava situado. Aí 2 lugares foram sugeridos ao Gólgota. O lugar tradicional, que é a Igreja do Santo Sepulcro. O outro lugar é, às vezes, conhecido como o Calvário. O Calvário se parece com uma caveira humana e está do lado de fora da porta de Damasco, ao lado da cidade. Ele também se situa a uma curta distância do Jardim do Túmulo, que muitos consideram ser o sepulcro de Jesus. O Gólgota era chamado Lugar da Caveira. João 19:17. O nome Gólgota é hebraico e significa um monte em forma de caveira ou uma colina sem vegetação. O nome Calvário vem do latim e significa aproximadamente a mesma coisa. O Gólgota era o local onde os criminosos eram executados e estavam situados perto da estrada pública, de modo que todos pudessem ver o criminoso executado. Fazendo referência à morte de Cristo, né, que foi a morte de cruz, era uma das piores mortes, como aqui no final fala, que haviam naquele tempo, e era a morte em que as pessoas que eram criminosos eram executadas. Era dessa forma que eles puniam as pessoas que cometiam crimes bárbaros, tipo coisas horrendas. Era assim que eles faziam. Eles pegavam e crucificavam. E vamos lá. Para concluir, vamos lá concluir. Na semana da crucificação, Cristo nos permitiu perceber quais eram as suas prioridades, ou seja, o reino de Deus era a prioridade de Jesus. Ir até o fim, morrer na cruz, sofrer tudo que ele sofreu, padecer da forma que nós sabemos que ele padeceu, para que nós pudéssemos ser alcançados e obtêssemos salvação. Para que não houvesse mais acepção de pessoas, para que mudasse muitas coisas em relação à lei, que o povo vivia naquele tempo debaixo da lei. Depois de Cristo, nós temos a graça. Quando Cristo vem, morre e tal por nós, nós temos a graça. Então, algumas coisas foram modificadas em relação ao que era e o que é hoje. E ao o que se refere ao Antigo Testamento e o que se refere ao Novo Testamento. Muita coisa mudou aí em relação a isso. Então vamos lá. Mesmo tendo pela frente tamanha dor, ele optou por continuar amando, ensinando, curando e anunciando as boas novas. Ao ser pendurado na cruz, o Mestre continua nos impactando com suas palavras.
O que fica então é a alegria em sermos novas criaturas mediante o novo nascimento, que acontece a partir do momento em que aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Vamos anunciar isso ao mundo? É uma pergunta. Tem uma outra perguntinha aqui que é sobre o que é amar a mensagem da cruz, né? A partir dessa pergunta, o que era amar a mensagem da cruz, ele faz uma referência aqui que amar significa que exige atitude. Amar a mensagem da cruz, né? Porque aqui no tópico 4, qual foi lido anteriormente, a gente vê que ele cita o hino 291, que justamente tem esse mesmo nome, né? A mensagem da cruz. E ele pergunta o que é amar a mensagem da cruz. Cristo nos mostra isso, né? O que é amar a mensagem da cruz. Ele nos mostra o que é amar em relação à cruz. Ele nos demonstra isso em atitude, né? Provando isso em atitudes. Ele ensina, ele ama, ele perdoa, ele liberta, ele cura, ele salva. Ele nos dá muito exemplo do que é isso. E aqui ele vai dizer aqui que amar exige atitude, ou seja, Jesus Cristo mesmo nos mostrou aqui, em relação a todas as referências, em relação à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos mostra claramente que Jesus amou essa mensagem, transmitiu essa mensagem, ele é essa mensagem, e é isso que nós devemos fazer. Amar a mensagem da cruz é ter atitude. Por quê? Porque amar exige atitude. Então é demonstrar atitude, é demonstrar fazendo algo em relação a isso, né? Então, foi isso. A nossa lição de hoje acabou. Que vocês possam estar lendo as referências, vendo a lição direitinho, que vocês tiverem compreendido. Vocês podem estar. O que não compreenderem, pode estar perguntando. E qualquer coisa, qualquer dúvida, é só falar que a gente vai estar aí para tentar buscar informações. Se não soubermos se a dúvida não for algo que nós não compreendemos, não sabemos, nós vamos buscar ter um conhecimento e entendimento para que nós possamos falar a vocês, responder as suas perguntas. Se não ficou muito claro, ou se eu falei muito rápido, porque às vezes eu falo muito rápido, vocês me desculpem. E qualquer coisa, vocês podem dar sugestão, falar qualquer coisa. Se eu for muito rápida, porque às vezes eu falo rápido, ou se tá muito longo o vídeo, não sei. Mas eu acho que tá no tempo bom. Se qualquer coisa que não, assim, vocês veem que dá para dar uma melhorada, vocês podem falar, tá bom? Então foi isso a nossa lição. Espero que vocês tenham aprendido. Eu aprendi muito com essa lição, né? Com essa lição. E é isso, gente. Aqui tem o hino 291. Aí a gente vai fazer assim agora. Eu vou estar louvando este hino aqui com a harpa. Aí você pode pegar a sua harpa, tá abrindo ela e estar cantando também comigo louvor 291 da harpa cristã. Pra gente poder estar encerrando. Depois eu vou estar orando, encerrando. E é isso, pessoal. 291. 291. 291. Pronto, encontrei. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador.
Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando e encerrando. Maravilhoso Deus, soberano Pai, nós queremos te agradecer desde já por este momento, a qual nós tiramos, Senhor Jesus, para estar aprendendo um pouco mais acerca do Teu reino, da Tua palavra, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelos Teus ensinamentos, pela Tua palavra. Senhor Jesus, como a lição fala conosco neste dia. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque por intermédio do sacrifício na cruz do Calvário, nós podemos ser alcançados, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua salvação, Senhor Jesus. Nós podemos ser alcançados, Pai, pela Tua presença bendita. Muito obrigado, Senhor Jesus, ser com cada um, alcança cada um dos Teus servos, abençoa, fortalece, dá graça, dá sabedoria, que o Senhor possa estar ajudando, sustentando,
cada um de nós, Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos e nós queremos te agradecer por tudo, Pai. Ser conosco, nos dá cada dia mais entendimento e sabedoria da tua palavra para que nós possamos compreender, Senhor, e estar aprendendo a cada dia juntos acerca de ti, acerca do teu reino. Amém.